Você já parou para pensar e reparou que talvez o seu dinheiro ele não esteja superando o valor das coisas no mercado? Cada vez mais as coisas aumentam, os valores das coisas aumentam e o seu dinheiro não. O que está acontecendo com o seu dinheiro? Já parou para pensar nisso? Dentro do mercado financeiro existem duas métricas simples que a gente precisa, é obrigatório você saber para você entender, primeiro, como o seu dinheiro se comporta ao longo do tempo e também como que você vai se prevenir para as mudanças de valores que acontecem no geral. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar o que é a tal da Selic e o que é a tal da inflação, IPCA, que todo mundo fala e fala com um monte de sigla. Hoje você vai entender de uma vez por todas. Então fica aí, depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre esses dois elementos. Fala, meus queridos e minhas queridas, você está no Fala Finanças, o canal que mais fala de finanças nesse Brasilzão todo. A gente tem Fala Finanças até no nome. Tem como não falar de finanças? Não tem como. Eu sou o Lucas Nakata e eu tô aqui para te auxiliar a você entender sobre finanças, mas sem aquele negócio de economês da vida, sem aquele negócio de você ter que ficar procurando em diversos dicionários o que o pessoal tá falando. Aqui a gente vai falar meio que nu e crua. Nu e crua. Tudo que você precisa saber sobre finanças. Então, assim, se você já quer entender sobre finanças, sobre o mercado financeiro, não para você virar especialista, mas para você entender mais o seu dinheiro, fazer com que você melhore a sua vida financeira, então você já se inscreve aqui no canal, que a gente está começando, tem muito vídeo bacana aí para ser lançado e que está lançando aí. Então, vídeo novo toda semana e eu quero você aqui comigo. Então, já curte esse vídeo. Comenta também aqui qual que é a sua maior dificuldade dentro das inflações da vida, dentro do preço das coisas está aumentando. O que mais você sofreu impacto? Você sentiu aquela coquinha que antes era, sei lá, uns 2, 3 reais e hoje já está quase 15? Você sofreu disso aí também? Comenta aqui comigo que eu quero comentar com vocês, quero conversar um pouco com vocês. E fica até o final do vídeo, porque isso ajuda muito na retenção do canal e também para você ter o conhecimento que a gente vai passar aqui. Fechou? Bora pro vídeo. Primeiro de tudo, que a gente precisa entender e relacionar inflação, IPCA, que é aquelas nomenclaturas mais difíceis, e também a Selic, é a gente entender que o nosso dinheiro, o que a gente ganha, é apenas uma moeda de troca. E essa moeda de troca, ela pode valorizar ou desvalorizar um produto. Então vamos supor, se você hoje busca muito um produto dentro do mercado, vou falar um leite. Poxa, antes você tomava 1 litro de leite, hoje você toma 5 litros de leite, o litro do leite vai ficar mais procurado, vai ficar em mais destaque. Só que ao mesmo tempo o produtor ele não consegue tirar mais de 5 litros de leite por vaca, vamos supor. Nisso, ele vai precisar valorizar mais o mercado dele, valorizar mais o valor, o comércio dele, para que ele consiga ou produzir numa escala maior, ou até mesmo para que ele consiga aumentar o valor do preço da coisa dele, que está tendo uma procura muito grande. Isso, assim, de forma bem crua, bem assim simples, é o que a gente chama de procura e oferta. E é um dos principais pontos que comanda a inflação. Um dos principais pontos que faz com que as coisas no mercado aumentem ou abaixem. Lógico, pessoal, tem muita coisa por trás disso, não é só isso, né? Isso é só uma ideia inicial sobre o que é inflação. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a inflação, o que a inflação define ali de fato, e também o que é a Selic. Então, sem mais delongas, vamos começar com a inflação, o famoso IPCA. Bom, o que é o IPCA? Poxa, Lucas, você falou que não ia ter siglinha, por que está rolando siglinha agora? Essa sigla de IPCA, pessoal, ele significa exatamente Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É o que é a procura e oferta dos produtos dentro dos mercados, dos comércios no geral. Então, quando a gente fala de IPCA ou inflação, porque o IPCA é o índice principal dessa inflação, a gente está falando do aumento dos preços no varejo, do aumento dos preços das coisas no mercado de varejo. E aí, o que significa isso? É o quanto a sua coca, o seu pão, o seu ovo aumenta lá no mercado. Um exemplo muito claro da interferência da inflação no seu dia a dia quem é da minha época vai entender. Mas antigamente, lá meados dos anos 2000, anos 90 ali, a gente tinha um Kinder Ovo, né? A gente comprava, ia lá no mercadinho e falava, vê um Kinder Ovo. Kinder Ovo era o quê? R$1, R$2, no máximo ali R$3. Hoje, quando você vai no mercado buscar um Kinder Ovo, ele é acima de R$12.
Eu já encontrei Kinder Ovo acima de R$ 12. Esse aumento do preço significa o tanto que valorizou ou tanto que o preço do Kinder Ovo aumentou. E aí você entende o tanto que o preço de um produto aumenta, você vai entender qual que é a interferência disso, né? Ou a ação disso no seu dinheiro, no seu bolso. Por quê? Se o ovo aumentou, o preço do Kinder Ovo aumentou, vamos lá. Se o preço do Kinder Ovo aumentou e o seu dinheiro não aumentou, não acompanhou esse aumento, acontece que você não conseguiu comprar o Kinder Ovo. Mas o IPCA, ele afeta ali todos os comércios de varejo, principalmente, e é um dos principais índices da inflação. Não vou falar que é todos, a inflação ele entra um negócio um pouquinho mais complexo, mas a ideia é a gente entender o que é esse IPCA, o que é essa mudança de preços no mercado, nos produtos que a gente compra e no geral. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Selic, porque aqui eu quero depois ligar a Selic à inflação. Por quê? A Selic, só dando um conceito para vocês, mas a Selic nada mais é do que o dinheiro que eu, pessoa física, empresto para um governo. E quando eu empresto esse dinheiro para o governo, ele me paga a uma taxa, a um valor específico. Ele me paga uma porcentagem específica. Essa porcentagem geralmente é que dita o mercado. Então, quando a gente está falando na Selic, a gente está falando exatamente nessa taxinha, né? E, assim, a sigla, para quem não conhece, é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Basicamente, é um dos sistemas aí de economia dentro do país, mas que dita essa porcentagem do quanto eu empresto dinheiro para um governo. Você vai encontrar muito isso se você for pesquisar em alguns investimentos. Poxa, Tesouro Selic, Selic, Tesouro IPCA, que vai estar ligado com a inflação. Então, quando eu empresto um dinheiro e o governo me paga uma taxa, ele está fazendo com que o meu dinheiro cresça. Então, se eu tinha R$10 e deixei na Selic, e depois de 5 anos esses R$10 se tornaram R$15, isso significa que meus R$10 evoluiu mais R$5 parado, sem eu necessariamente precisar agir com ele estava ali só no investimento. Isso dita muito a correlação entre a Selic e o IPCA. E aí vamos entender agora a correlação entre a Selic e o IPCA, ou a inflação que a gente está determinando aqui. Pô, qual que é a correlação entre esses dois? Pensa comigo, pessoal. Se o IPCA, a inflação, que é o aumento do preço nos mercados, sobe, aumenta, o que eu quero que o meu dinheiro faça? Eu quero que ele aumente ao mesmo patamar da inflação, porque aí sim eu não perco. Imagina você indo lá no mercado com sua notinha de R$10, chegou lá no mercado, quero comprar uma Coca. Vamos supor, em janeiro, a Coca custava R$10. Você foi lá e comprou a Coca por R$10. Em fevereiro, você falou, vou comprar a Coca de novo. Chega lá no mercado em fevereiro, com os mesmos R$10, quero comprar a Coca. A moça já fala, vai faltar R$2. O que aconteceu para a Coca que era R$10 agora ser R$12? E por que você com os mesmos R$10 você não conseguiu comprar a Coca? Isso é a interferência de um com o outro, a correlação entre um e o outro. O seu dinheiro ele precisa evoluir, precisa rentabilizar mais do que a inflação, porque senão você não vai ter o poder de compra de comprar aquilo ali. Então aqui a gente chama mesmo de você perder o poder de compra. Para que você não perca o poder de compra, você usa o quê? Investimentos, correlações, contas, né? Qualquer tipo de ação que renda a Selic. A ideia da Selic é sempre acompanhar a inflação, estar acima da inflação. Para quê? Para que o governo ou o próprio país mantenha o poder de compra das pessoas, por mais que o valor das coisas aumente. Imagina lá, se você recebesse o mesmo salário mínimo há 30 anos, você estaria recebendo em torno de R$60, R$70. Conseguiria fazer uma compra com R$60, R$70? Acho que nem hoje em dia, né? Nem com o salário mínimo de hoje em dia a gente consegue direito. Mas imagina se ele não tivesse crescido a esse ponto. Então é essa a interferência. E aí o que a Selic e a inflação interferem no seu dia a dia? Primeiro, eu vou começar com o consumo. O que a interferência desses dois, a mudança desses dois, vai afetar ali no meu dia a dia? No consumo, ele pode ditar se eu estou mantendo o meu poder de compra no mercado, mantendo o meu poder de compra para realizar uma manutenção no carro, para realizar compra de um produto específico, assim como pode afetar negativamente, né? Ele pode afetar positivamente, tendo aí um valor maior, eu podendo comprar, assim como eu posso perder o dinheiro. Por isso, pessoal, é muito bom a gente ter relações ali, a gente está pegando o nosso dinheirinho, que a gente reserva, que a gente guarda, a gente está colocando em algo ligado à Selic, ligado a uma rentabilidade que supere a inflação.
Isso é muito, muito, muito interessante, porque aí você não perde o seu poder de compra. Então se atenta sempre a colocar investimentos que estejam ali rendendo a Selic. Ah, Lucas, tudo bem, mas o que isso interfere, a Selic, a inflação, o que eles interferem dentro de uma linha de crédito, se eu for pegar um crédito, dentro de um financiamento, o que isso vai interferir na minha vida dentro de um empréstimo? Bom, quando a Selic está alta, Selic significa a taxa de juros básica do país, quando a taxa de juros básica do país está alta, a taxa dos empréstimos aumenta. Por quê? Ao mesmo ponto que você empresta um dinheiro para o banco ou para o governo a uma taxa, o banco ou o governo também emprestam dinheiro para você nessa taxa semelhante. Se a sua taxa, a taxa que você empresta dinheiro para eles, aumenta, consequentemente, a taxa que eles vão emprestar dinheiro para você também vai aumentar. Tá, e agora vamos falar com o pessoalzinho que quer começar a investir ou que está pensando em investimento. Pô, o que a Selic ou a inflação vai interferir no meu dia a dia? Galera, a Selic e a inflação, elas interferem de fato, principalmente em investimentos voltados à renda fixa. Então, quando a Selic está alta, são bons momentos, boas margens para você analisar os investimentos de renda fixa, que eles vão te projetar uma rentabilidade legal. Eles vão te dar uma rentabilidade legal no longo prazo. Poxa, mas como que ela tem influência? Como que a renda fixa, que é um investimento, vai se influenciar na inflação? Tem muitos ativos de renda fixa que se guiam a partir da inflação. Sendo que a inflação, de fato, é a base econômica para tudo. Faz sentido você ter uma parte de um investimento voltado ali para a inflação. Se vocês quiserem alguns modelos de investimento, algumas coisas de investimentos ligadas à inflação e à Selic, para vocês entenderem isso de forma mais tangível, comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo, eu vou estar procurando trazer esse conteúdo para vocês também, fechou? Por fim, a ideia aqui é você se blindar contra a inflação, sempre seguir pela inflação. A inflação é aquela pessoinha que está pegando o seu dinheiro aos poucos e você não está vendo. Se o seu dinheiro está parado, o seu dinheiro está sendo desvalorizado. Estou perdendo dinheiro com dinheiro parado? Tá! Você está perdendo dinheiro quando você deixa lá o seu dinheiro parado. Então, sempre se blinde a isso. Como que eu vou blindar isso? Com investimentos ligados principalmente à Selic, ligados à margem, à taxa de juros básica do país. Pode ser investimentos ligados ao governo, então como Tesouro Selic, Tesouro Direto no geral, como pode ser investimentos voltados a caminhos bancários, que estão ligados diretamente à Selic. E galera, não se esqueçam, se você está começando com o seu dinheirinho, se você está começando a evoluir financeiramente, ou até mesmo se você quer mudar esse cenário, primeiro você tem que mudar a forma como você pensa. Então, como você faz isso? Entendendo todo o conteúdo, assistindo o vídeo até o final, até esse ponto aqui. Não é um vídeo demorado, é um vídeo rápido, mais para explicar mesmo como que funciona, mas que você entenda isso de fato, que você possa aplicar no seu dia a dia. Poxa, Lucas, eu não tenho investimentos, mas eu quero utilizar esse conhecimento. Eu sei que você não tem investimentos, que talvez você esteja ali com as contas mais no 0 a 0 ou até negativo. Mas a partir do momento que você começa a entender o quanto você paga de juros, dentro das dívidas que você tem, você começa a entender qual que é a melhor forma para sobrar dinheiro para que você consiga evoluir financeiramente e, dentro disso, utilizar tanto a inflação quanto a Selic ao seu favor para você não perder dinheiro. Porque não custa nada. Imagina, você renegocia uma dívida, você tem uma dívida ali que você consegue diminuir a sua parcela, ao mesmo ponto que sobrou um dinheirinho e você deixa ele parado na conta. Pô, não vai fazer sentido. É melhor você estar pagando ali a dívida do que você estar com esse dinheiro parado. Então, pelo menos que se você tem esse dinheiro sobrando, parado, para que você utilize como uma reserva ou algo assim, que você coloque isso dentro de uma rentabilidade para não perder para a inflação, que é assim o nosso maior inimigo. Mas é isso, pessoal, um resumão sobre Selic, sobre inflação. Eu achei importante trazer isso aqui, porque assim, é um dos conceitos básicos da economia. Como eu quero trazer muitas coisas voltadas à economia, a ideia é que a gente fale um pouco sobre esses temas. E eu quero saber de você, gostou desse conteúdo? Chegou aqui até o final? Se chegou, fala Kinder Ovo aqui nos comentários que eu vou estar lendo, e também, se você quiser dar sugestões aí sobre próximos vídeos, sobre os próximos temas que a gente vai falar aqui, me fala que eu vou estar lendo todos, vou estar respondendo todos. É muito bom ter vocês aqui comigo. E eu peço também aqui no final que, se você conhece uma pessoa que seria interessante esse papo, seria interessante entender um pouco mais de forma resumida isso, você passe isso para frente, divulga esse canal, divulga os vídeos aqui, que para mim vai ser muito importante. A ideia é que a gente criar um canal de finanças que você consiga entender, consiga aplicar isso no seu dia a dia. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, e eu fico aqui até a próxima. Já vê os outros vídeos, provavelmente vai ter outros vídeos aí. Veja outros vídeos
E é isso, fui!